Ele traz a palavra para a mulher, traz a palavra para o homem, mas ninguém sai de mão vazia nessa noite. Amém? A porção é para todos nós. Então, abra sua Bíblia e se demora comigo no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 8. Balance, mas não caia. Pelo amor de Deus. Lucas 15, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Aleluia. Queridos, Jesus, ele era e ele ainda permanece sendo uma pessoa de relacionamentos. Apesar de ser Deus, o que é importante para Jesus é estar próximo às pessoas, próximo àqueles que ele ama, tanto ao seu Pai. Jesus tinha um relacionamento com o Pai impecável, tanto com a humanidade, com os seus filhos. E nesses relacionamentos, enquanto ele ainda estava aqui na terra, cumprindo a sua missão, ele aproveitava o tempo que ele tinha para ministrar na vida das pessoas aquilo que era importante para ele. Eu tenho certeza que no tempo do seu ministério aqui na terra, Jesus não usou de maneira qualquer. Jesus usou o tempo que ele tinha para ministrar coisas importantes. Jesus não perdeu tempo. E no finalzinho, os últimos dias dele aqui na terra, beirando os dias que ele seria entregue e iria morrer, ele aproveitou da melhor forma para poder passar aquilo que era importante. Entenda uma coisa comigo: se eu soubesse que me restaria pouco tempo de vida, o médico me desse um diagnóstico já repreendido que isso não aconteça, ou você soubesse que você teria poucos dias de vida aqui nessa terra, o que você faria? E eu fiquei pensando, eu procuraria a minha família, estar perto das pessoas que eu amo, as pessoas que eu prezo, e eu procuraria, talvez, algumas pessoas procurassem isso, tratar de herança, da questão financeira, dividir os bens, organizar a casa e ensinar o que é melhor, falar de amor, falar de carinho. Mas quando eu vou ler a minha Bíblia, eu vejo Jesus beirando a sua morte, mas o que é que ele vai falar de importante para nós? Ele está perto de partir para o Pai, mas ele não quer deixar a sua igreja uma igreja fraca, uma igreja incrédula, uma igreja sem direção. Ele queria dar direções. Então tudo que Jesus falou próximo à sua morte era de extrema importância. Eu tenho certeza disso. E como boa espectadora e como uma curiosa da palavra de Deus, eu fui analisar a respeito desses últimos episódios. Se você observar, Jesus ele conta histórias. A Bíblia vai falar no capítulo 15 que se aproximaram de Jesus algumas pessoas. As pessoas queriam estar perto dele, e essas pessoas que se aproximaram dele, elas queriam ouvir alguma coisa, e ele sempre tinha algo de bom para oferecer. Jesus, essa noite aqui, ele tem algo de bom para te oferecer. Não tenha dúvida disso. Apesar de tudo ter sido muito bonito hoje aqui, os louvores, as danças, as apresentações, Jesus ele quer transformar a sua vida. Jesus não quer que você entre por essas portas e saia daqui apenas emocionado. Ele quer que você saia transformado. E às vezes o que ele vai passar para nós não é aquilo que nós esperamos.
Como eu não esperava que talvez eu não tivesse a mesma atitude que Jesus. Mas ele vai falar sobre algo valioso para ele. Ele vai falar sobre algumas parábolas. E dentro daquela multidão que o acompanhava, havia 4 grupos de pessoas. A Bíblia vai dizer que, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, 2 grupos de publicanos e pecadores, para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Havia 2 grupos de pessoas que naquele momento, no contexto dessa palavra da parábola das dracmas, que seguiam Jesus e queriam estar perto de Jesus. E essas pessoas se aproximavam de Jesus porque cada um tinha um intuito, tinha uma vontade. Os publicanos e os pecadores queriam ouvir a Jesus porque eles tinham sede. Eles queriam transformação para a sua vida. Entendam isso, eles queriam uma mudança. Porque os publicanos eram tidos como pessoas que não eram valorizadas pela sociedade, porque cobravam impostos, porque estavam aliados ao Império Romano. Os pecadores, me dizeram, pessoas que andavam com a vida toda torta, prostitutas, ladrões, beberrões, enfim, pessoas que não tinham valores para a sociedade. Em contrapartida, tinha o grupo dos escribas e fariseus, que eram os religiosos daquela época. Irmãos, hoje, no meio da igreja, não há diferença. Pessoas entram por essa porta e não se engane você. Nem todo mundo aqui é pecador e está com sede de ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente religiosa que está aqui fingindo que veio buscar algo do Senhor, mas na verdade não veio. Na verdade veio aqui para olhar se o projetor funcionou bem, para ver se o pastor comprou uma bateria nova, mais nova do que a outra, para ver se a luz já está diferente, para ver se o pastor comprou um sapato novo, ou se olhar para a roupa da irmã que está ali atrás. Tem pessoas que vêm para ver se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, que vêm para ver se o mezanino tem gente, vai ter escolinha, se vai ter comida, se vai ter lanche, mas muito menos que isso, não veio para buscar a presença de Jesus. E no nosso meio, não se engane, existem fariseus e também existem pecadores, pessoas com sede da palavra e pessoas que estão distraídas. Mas hoje, no nome de Jesus, o Deus da totalidade, Ele vai quebrar cadeias hoje na sua vida. Ele vai quebrar cadeias no seu pensamento. Você pode ter entrado por aqui como um fariseu, mas vai sair daqui hoje como alguém renovado pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Você não veio aqui para observar, você veio para adorar. E adore as palmas que você trouxe para adorar. Pode bater palma para Jesus. E antes de pregar essa palavra, eu quero convidar as intercessoras dessa igreja. Onde estão as intercessoras? Já estão posicionadas aqui? Nós vamos cercar esses corredores. Aqui, ó. Essas mulheres são mulheres que são um propósito de Deus. E nós vamos orar para todo pensamento ir embora cativo. Se você veio aqui com alguma resistência, talvez você não esteja, mas tem pessoas do teu lado que podem estar com resistência à palavra de Deus. E hoje cadeias serão quebradas no nome de Jesus. Amém? Chega do espírito de fariseu dentro da igreja do Senhor, que vai sair daqui falando mal, que vai sair fofocando, que na hora da palavra vai dizer: ah, isso não prestou, aquilo não está bom. Você veio aqui para receber a totalidade do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos por um minuto. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos neste lugar para sentir a tua presença. Aleluia. Nós queremos, Senhor, te pedir agora que toda arma forjada contra nós ela não prevaleça. Nós queremos pedir agora, segundo a luz da tua palavra, que todo trabalho, Deus, feito contra nós não fique de pé, que todo pensamento cativo caia por terra agora, toda dúvida no espírito caia por terra agora, no nome de Jesus, que toda arma forjada contra essa igreja caia por terra agora, no nome de Jesus. Se pessoas entraram por essas portas, Senhor, com a intenção de fazer qualquer coisa que não seja te adorar, caia por terra esse pensamento agora e muda, Senhor.
Porque nós viemos aqui para receber aquilo que é nosso. E o diabo não vai roubar no nome de Jesus. Aleluia. Você vai dizer assim: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Fala, Senhor, tu és tudo. Tu és tudo que eu mais quero. Mesmo sem querer, canta, sem querer cantar. O meu fôlego tu és. Cabeças estão sendo quebradas quando você ministra no louvor. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Pra ouvir a palavra. Estou aqui. Diga pra Jesus: eu amo a tua presença. Pai, eu amo a tua presença. Eu não vim aqui pra ver ninguém, eu vim pra ver Jesus. Fala pra ele: o teu sorriso é vida em mim. Segura na mão dele. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Fala aí, vai. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Tua glória e poder, e tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Tua glória e poder, tua majestade é real. Tua voz ecoa. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nós queremos te ver, Jesus. O ambiente está pronto, amém? O ambiente está preparado. E quando o ambiente está preparado, Jesus lança a palavra e ele vem, olha, e ele começa a falar como parábolas. Igreja, as intercessoras podem sentar, tomar o seu lugar. O ambiente está preparado. Jesus começa a contar parábolas, contar historinhas. Histórias do cotidiano daquelas pessoas, porque a intenção de Jesus era alcançar aquelas pessoas de maneira simples. Jesus não queria complicar nada, ele não quer complicar nada na sua cabeça. Eu não quero trazer palavras aqui difíceis para você aprender sobre Jesus, eu quero ser muito simples, porque ele não complicava. Quando ele olhava para aquelas pessoas, as pessoas do contexto histórico eram pessoas que eram pastores, eram pessoas que tratavam do campo, eram pessoas que trabalhavam com pescaria, eram pessoas da terra. Então ele usava essa simbologia do cotidiano daquelas pessoas para pregar para elas, para que eles se pudessem fazer entendido. E ele era tão simples que às vezes as pessoas nem entendiam. Era tão simples que elas não conseguiam nem compreender. E ele começa contando a parábola. Ele fala assim: qual de vocês é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Ele começa a falar a respeito de ovelha, vai falar sobre rebanho, vai falar sobre pastor, porque era comum naquele tempo os pastores trabalharem com as suas ovelhas, cuidarem do rebanho. Então eles entendiam aquilo que Jesus estava falando. Ele vai dizer:
pequenas que nós perdemos a nossa vida. Jesus ele usou 3 parábolas para falar da mesma coisa, para falar sobre perder. E perder às vezes parece que só é difícil quando perdemos muita coisa. E esquecemos de dar valor para as pequenas perdas. E Jesus estava falando ali, olha, ele tinha 99 ele deixou lá e foi em busca de uma só. Porque Jesus sabia que era muito importante o cuidado de uma ovelha. A importância de uma ovelha para Deus e para um pastor. Por quê, irmão? Se ele descobrisse o motivo pelo qual aquela ovelha fugiu, ele sabia que as outras não iriam se perder. Porque pelo caminho que uma foi, as outras não estariam fechando brechas. E quando Jesus ele vai falar isso, é para nós fecharmos brechas. Por quê? 1% muitas vezes é mais importante do que 99%. E eu vou explicar a você por quê. Irmãos, ninguém começa uma grande desgraça na sua vida com 99%. As desgraças dessa terra, elas acontecem com as coisas pequenas. Eu vou explicar por quê. Quando eu tinha 15 anos, eu nunca tinha bebido na minha vida. Eu nunca tinha bebido, nunca tinha tomado nada de álcool, nada disso. E eu estava na minha casa um dia, assistindo televisão, e eu recebi um telefonema de um colega que disse assim: olha, vamos ali no espetinho, aquele churrasquinho de beira de esquina. Eu vou pagar um espetinho para você e nós vamos tomar uma cerveja. E eu disse: vamos lá. Eu nunca bebi cerveja, mas eu quero experimentar. E eu fui lá com ele e nós tomamos aquela uma lata de cerveja, era daquela escola. Eu fiquei tão bêbada. Eu cheguei em casa trocando os pés, trocando o olho, trocando tudo. O meu cunhado olhou para mim e disse assim: ela está endemoniada, vamos ter o demônio agora com o cinturão. Irmãos, e aquilo dali, aquilo diante, não parei de beber. Normal. Adolescente, né? Que estava começando a vida, normal. Daquele dia eu levei cerveja para dentro de casa. E eu dei aquela cerveja para o meu irmão. E o meu irmão começou a beber também. Ele era um menino pagado, jogava videogame, só gostava de ficar em casa. Nem namorado ele tinha. Então ele começou a gostar da cerveja. Meu irmão hoje tem 40 anos e ele não para de beber por conta de 1% de cerveja que eu dei para ele. Ninguém começa uma vida no alcoolismo de vícios com um copo de cachaça. Ninguém fica bêbado, só fica um bêbado caindo pelas ruas na totalidade da cachaça. Começa com pequenas atitudes, pequenos gestos que nós não atentamos. Jesus estava falando: vocês precisam atentar para as pequenas perdas, coisas pequenas que andamos perdendo e estamos perdendo pessoas. E o diabo sabe que você perdeu 1%, você acaba perdendo 2%, depois perde 3%, depois acabou tudo. E a desgraça está estabelecida. Mas Jesus, ele falou aqui nessa palavra, e está falando nessa noite: você precisa dar atenção para as pequenas coisas da sua vida. Você já viu aqueles cracudos da Cracolândia? Já viu uma pessoa que usa aquele negócio, crack, cocaína? Eu não sei quem já viu, aqui é de São Paulo aqui que sabe lá na Cracolândia, quem já viu? É em São Paulo, não é? Eu só vi por vídeos. Aquilo parece aquele The Walking Dead, não é? Aqueles zumbis assim. Ninguém chega àquele estágio de vício, fumando cocaína, crack, não sei o que ele usa. Aquilo se começa fumando um cigarrinho de maconha. Aquilo se começa fumando um cigarro berry. Berry não é o nome? Se começa com as pequenas perdas e depois vem para a segunda. E quando você não cuida do primeiro passo que se dá, depois quando você vai ver, você joga a corda no pescoço. E Jesus está falando: 1% é mais importante do que 99%. Precisamos atentar para dentro da nossa casa. Por que muitos casamentos se acabam quando você vai deixar para divorciar? Ainda me separei. Por quê? Porque da primeira coisa que acontece, você não cuidou.
coloca a tua mão naquilo que não é teu. Não coloca a tua mão naquilo que não é teu, porque depois você não vai conseguir tirar. Depois você não vai conseguir tirar. E Jesus está pregando essa parábola porque ele tinha muito cuidado em falar o que ele precisava dizer. Depois ele vai falar sobre o filho pródigo. Ele vai falar que um homem tinha 2 filhos e um decide pedir tudo que era seu ao pai e quer ir embora para o mundo, vagar no mundo, né? A gente quer conhecer o mundo, muitos jovens querem curtir a vida, aproveitar o melhor. Ah, eu sou muito novo, para estar na igreja, você está na ouvindo a pastora lá pregando. A igreja perde muito de mim, eu quero tudo que é meu, a minha herança, e eu quero ir para o mundo. E aquele jovem perde 50%, por quê? Porque ele tinha 2 filhos. E eu fui analisar parábola por parábola, irmãos. Aqueles 2 jovens, um que estava dentro de casa e um foi para o mundo, acabam se perdendo, porque o filho que fica em casa também não fica satisfeito. E nós temos que dar valor àquilo que Deus nos deu. Deus te deu autoridade. Deus te deu sapatos para você trilhar essa vida. Deus te deu veste nova. Aqui neste lugar você tem vida. O mundo não tem nada a te oferecer, eu só tinha a perder. Mas dentro da presença de Jesus você tem vida. E aquela família perdeu. Mas agora eu vou entrar na ministração do que eu quero falar para nós nessa noite. Dentro desses 2 contextos a respeito da ovelha perdida e também do filho pródigo, Jesus vai contar outra parábola, ele vai falar sobre a dracma perdida. Os 2 textos, as 2 parábolas primeiras falam sobre perdas fora da casa, não é isso? O filho pródigo se perde onde? Fora da casa. A ovelha perdida se perde onde? Fora do pasto. Mas a Bíblia vai falar sobre a dracma. A dracma perdida, ela se perde dentro da casa. E quando eu orava a Deus por esta palavra, eu pedi muitas confirmações. Eu pedi tanta confirmação, desde que eu fui convidada, eu pedi confirmações ao Senhor. E a primeira coisa, quando Deus falou comigo, na terça-feira, tomando café com meu esposo, disse: Senhor, qual é a palavra de domingo? O Senhor dizia: a dracma perdida. Eu disse: Deus, é coisa da minha cabeça. Aí eu saí de casa, fui brincar com as crianças. E domingo passado eu tinha dado Júlia 5 moedas para trazer de oferta. Ela perdeu uma. E não encontrou, e eu dei outra para substituir aquela moeda. E viemos para a igreja e passou. E eu saí de casa e comecei a orar e falar com Deus. E o Senhor dizia: a dracma perdida, a dracma perdida. E quando eu cheguei em casa, irmãos, a moeda estava assim no chão do quarto. Não estava nada fora do lugar, mas ela estava lá. E quando eu peguei na moeda e me lembrei, entendi que era a primeira confirmação de Deus. Depois, na quarta-feira, eu vim para a igreja. Você que não está vindo na quarta-feira está perdendo. Foi uma bênção. E o pastor falando ali a palavra sobre fé, que Jesus estava no barco. E no final do culto, Camila me chama e disse: eu já perdi tanta coisa na minha vida, pastora Cláudia. Eu não quero mais perder nada. Eu sinto que tem alguma coisa de errado em mim. Posso partilhar isso, mas eu já estou partilhando, né? Desculpa. E ela disse: eu não aceito mais perder mais nada na minha vida. Olha, até o meu brinco eu perco. Eu perdi a Deus, perdoado da pulseira que eu estava usando. Eu não tenho nada, as minhas coisas se quebram, nada dá certo, mas eu tenho convicção de que eu preciso fazer alguma coisa. E eu disse: meu Deus, a dracma perdida aqui de novo. Jesus estava falando, tratando, irmãos, porque eu não posso vir aqui pregar qualquer coisa. Ele conhece você, ele sabe o que está passando na sua casa, na sua vida. E hoje ele me trouxe aqui para dizer para você: a partir de hoje nada mais se perde. Ninguém mais se perde. Isso é para tempo, isso é para dinheiro, isso é para todas as áreas da nossa vida. A gente fica conformado, achando assim: ah, tudo bem, eu perdi aquilo ali, mas eu senti a presença de Deus hoje no culto. Um Deus de totalidade. Um Deus que te fez pleno. Deus não te criou para ser metade, Deus te fez para ser completo. E o Senhor está falando comigo: o problema não está fora da igreja, o problema está dentro da casa de Deus. O problema não é para quem ficou em casa, o problema é para quem veio aqui hoje. Deus está tratando com você e comigo hoje. Deus sabe o que é que se
Precisamos resgatar o que foi perdido. Precisamos resgatar o que se foi perdido, porque eu te dei coisas e eu não aceito que você perca, eu não aceito. Assim diz o Senhor para nós nessa noite: será restituído. Eu não sei se é casamento, eu não sei se é financeiro, eu não sei se é alegria, eu não sei se é saúde, mas uma coisa eu sei, que será restituído tudo aquilo que foi perdido. A esperança. Aleluia. Cheguei hoje de tarde para almoçar ali na casa da Mary. E eu sento na mesa e eu disse antes de sair de casa: Senhor, eu quero ser confirmação para hoje à noite. Aí lá vem a Bruna de Isabel e fala assim: a escolinha hoje, o tema foi a ovelha perdida. Agora eu olho para ela e fico assim: Senhor, acho que ela trouxe essa mulher no barco bem na cabeça. Aí vou à tarde para a casa de Nicole, porque agora eu sou turista aqui em Guimarães. Glória a Deus. E chego na casa de Nicole e encontro com a Nájila. E a Nájila começa a falar de Jesus para mim. Ela começa a pregar para mim. Ela nem imaginou, mas ela estava pregando para mim, falando da irmã dela, que agora aceitou Jesus. E Jesus deu uma revelação para a irmã dela. E falou para a patroa da irmã dela, e falou para ela. E ela se sentiu usada por outra pessoa. E quando ela olha para mim, eu sinto o calor do Espírito Santo naquela mesa. Senhor, o Senhor não marca encontros por acaso. Ele une propósitos nessa noite. Você veio aqui porque o Senhor, Ele sabia que você precisava estar aqui. Por que você veio aqui hoje? É porque a sua vida vai ser mudada. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Jesus está na casa e está organizando a bagunça da tua vida. Meu Deus. Aquela mulher, ela tinha. A parábola vai falar que ela tinha 10 dracmas. A dracma é uma moeda. Ai, meu Deus, tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Que ela tinha o valor do trabalho de um dia de um agricultor. A dracma é a unidade monetária mais antiga e perdurou até o ano de 2002 na Grécia, quando foi substituída pelo euro. É uma moeda simples, que na mão de alguém ela tem valor, mas se estiver perdida ela não tem valor nenhum. Mas naquele tempo, uma mulher que ela possuía um colar com as dracmas, um adorno que ela colocava na cabeça, no pescoço, tinha uma simbologia sentimental, não era apenas algo, um valor simbólico, tinha um sentimento, porque o noivo ele dava para a sua noiva aquelas moedas simbolizando o compromisso. Então a noiva tinha que andar na rua e ela tinha que ter aquele adorno com ela. Então se faltasse uma moeda, simbolizava que ela não era fiel ao seu compromisso. Aquilo era vergonhoso para aquela mulher. E aquela mulher, a Bíblia vai dizer, Jesus vai falar que aquela mulher ela perde uma moeda naquele colar. Falta uma moeda naquele colar. E para aquela mulher era difícil, então ela tem que fazer alguma coisa. Ela tinha que procurar. Tem tanta coisa na nossa vida de valor, tanta coisa de valor, que nós vamos perdendo por aí, que a gente vai deixando cair, vai perdendo, e a gente vai desvalorizando. E temos passado tanta vergonha, igreja. Temos passado tanta vergonha porque não temos compromisso com o noivo. O noivo nos deu tudo que nós precisamos, mas nós estamos fazendo pouco caso daquilo que Ele foi nos dado. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela começa um projeto. Ela diz: eu não vou ficar como eu estou. E o que eu quero te convidar nessa noite é isso. Você não pode ficar como você está. As coisas precisam mudar. Mas o que acontece? Primeiro ela teve o quê? Convicção. Eu não posso mudar você. O pastor não pode mudar você. Você precisa querer essa mudança. A Camila disse: pastor, eu quero essa mudança. Em nome de Jesus, Camila, a tua vida já começou a mudar naquele dia. A tua história começou a mudar naquele dia. Quando você cai nesse
E lá em Salmo 119 vai dizer o quê? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer vencer na sua vida espiritual, na sua vida financeira? Acende a lâmpada da palavra de Deus dentro da sua casa. Começa a orar. A Gisele disse muito bem aqui. Começa a orar a palavra de Deus na tua vida. Alguém vai perguntar para você: olha, você vai separar? Você vai dizer: se eu vou separar, eu não sei. Mas a palavra de Deus diz que eu não posso separar, porque Deus me dá respaldo. Ah, você está falido? Você vai falar: eu estou falido? Não, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você está passando uma situação tão difícil, você perdeu o controle. Não, querido, a palavra de Deus me diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acende a palavra de Deus dentro da tua casa. Amém. Aleluia. Hoje eu fui lá no apartamento da Nicole e tem um apartamento para alugar embaixo. E eu fiquei bem interessada em morar ali. Bem interessada. E meu abençoado marido colocou assim, ó. Falou: amor, bota a mão na porta do apartamento. E eu meti a mão assim. E eu disse: segundo a palavra de Deus, onde eu coloco a planta dos meus pés, eu possuirei. Eu orei com a palavra. Ah, mas o diabo ele vai pegar você. Não vai não, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu oro pela palavra, eu vivo pela palavra. Não, mas agora eu vivo pela palavra do coach. Eu vivo pelo que os livros que eu leio. Irmão, não estou dizendo a você que é ruim ler livro, não. Você pode ler livro para enriquecer o seu conteúdo aí. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. E ela é importante. Ela luta por você. Mais do que as espadas dessa terra. Mais do que os reinos. O diabo está estremecendo nessa noite, viu? O diabo está manifestando em alguns lugares aqui. Você não está vendo, mas ele está manifestando. Porque o poder da palavra está chegando. Onde está vindo trevas, agora tem escuridão. A escuridão agora tem luz. A escuridão está indo embora no nome de Jesus. Pelo poder da palavra de Deus. Acende a lamparina. Você não pode, vou dizer uma coisa. Você não pode ser um crente que lê a Bíblia só no culto. Tem crente aqui que só perguntar, nunca leu a Bíblia toda. Toda. Nenhuma vez. 50 anos de crente, nunca leu a Bíblia toda. Pasmem. Mas se diz ser crente. Não sabe o versículo de qual, irmãos? Precisamos nos munir da palavra de Deus. Não vamos vencer. E para ser autênticos cristãos, precisamos ter a palavra de Deus. A mulher começou o seu projeto acendendo a lâmpada. E depois ela disse que ela varre a casa. Eu odeio varrer casa. Não. O que acontece aqui em Portugal? Gente, parece que brota no chão pó preto. Alguém mais? Dá um sinal aí, alguém mais? De onde vem aquele pó? A porta fechada, a janela fechada, vem aquele bichinho na minha terra, chama de cucumã, como é o nome daquele bolinho. E eu aspiro lá com o aspirador, de repente tá aquele coisa de novo. Passa a vassoura para tu ver, o negócio sobe. Se brincar até com os cabelos, mas gente, precisamos limpar a casa. A mulher disse: eu perdi algo aqui dentro. E para encontrar eu preciso varrer. Porque as casas daquele tempo eram feitas de barro, batido, com palha, por conta da umidade. Imagina pegar uma moedinha ali, ela tinha que varrer, limpar, acendeu a luz e vamos começar a limpar. O Espírito Santo falou para mim assim: meu povo, vamos começar a tirar de dentro da nossa casa aquilo que não é de Deus, um lixo espiritual que está sobre a nossa casa. Primeira coisa que eu fui fazer, irmãos, eu comecei a pegar roupa que eu não sentia de Deus, que era para estar dentro da minha casa. Não era short do tchan não, viu? Eu não uso não. Não era topzinho, eu não uso essas coisas. Algumas doações que me fizeram, olha que coisa interessante, que estou mandando você fazer na sua casa, foi direção do Espírito Santo de Deus. Pessoas doaram coisas para mim e aquilo está me incomodando. Eu comecei a tirar, agora sai tudo que não é de Deus da minha casa, sai Satanás da minha casa, vai embora, pega a tua mala, vai embora.
E quem aqui não tem um saco do líder ou do continente um entulhado dentro do outro, assim, ó? Todo mundo tem. E as coisas precisam ser organizadas, porque quando você organiza, as coisas começam a aparecer. E Deus está falando, vamos pegar a vassoura hoje, a vassoura espiritual, e vamos limpar o que, pastora Clara? Eu vou começar a limpar, primeiro, o meu telefone, porque tem gente colocando o dedinho no telefone e assistindo o que não deve assistir. Tem gente que uma vez só está pegando ali e está olhando o que não deve. Pessoas que estão fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. E o Espírito Santo está falando, é hora de fazer uma limpeza, ó igreja. É hora de limpar aquilo que não agrada. Tem mãe aqui que não dá um beijo no filho. Tem filho aqui que tem vergonha de dar um beijo na mãe. Que tem bloqueios. O Senhor está dizendo, precisamos limpar os sentimentos do coração. Precisamos liberar perdão. Isso é uma noite de perdão. Se tiver alguém aqui no nosso meio que te fez o mal, sabe que não deve dar um abraço. Porque Deus está falando, é tempo de limpar a casa. A casa precisa estar limpa. E Ele vai agir com poder e grandiosidade. Aleluia. E ela vai à casa. E a Bíblia fala que ela procura com muito empenho até encontrar. Eu não posso sair daqui sem encontrar aquilo que eu vim buscar. Eu não quero sair daqui sem procurar aquilo que eu vim buscar. Como é que está o seu casamento hoje? Deus fala tanto comigo sobre casamento. Como é que está a sua vida sentimental hoje? Como é que está a sua família? Como é que estão os seus filhos? Às vezes trocamos os nossos filhos por qualquer coisa, irmãos. O Bruno nessa semana falou, mãe, me dá atenção. Eu preciso de atenção. Como é que está a nossa vida espiritual? Perdemos coisas e achamos que é normal. Essa noite é noite de alcançar de volta aquilo que é nosso. Eu quero convidar você para ficar de pé. Porque as